É preciso ter cuidado de evitar que a chama se apague acidentalmente, o que causará o problema que estamos tentando evitar, ou de uma nuvem de gás que pode ser inflamada. Normalmente, 2 equipes devem ser utilizadas lado a lado. Cada equipe deve incluir um operador de mangueira e um auxiliar para controlar o recuo da pressão do jato. Um 5º homem deve ser utilizado com a função de manter as mangueiras livres de obstruções. Estas técnicas e normas de procedimento devem ser praticadas com frequência a bordo do navio. Ao se aproximar de um terminal e antes de dar início às operações de carga e descarga, requer-se que 2 mangueiras sejam desenroladas ao longo do convés. Elas serão utilizadas em caso de emergência, enquanto mangueiras adicionais serão acrescentadas como complemento. Instalações fixas de pó químico também estão disponíveis. Caso seja necessário chegar-se a uma válvula cercada pelo fogo a fim de interromper o fluxo do gás que alimenta as chamas, cortinas de água poderão ser utilizadas para proteger a pessoa encarregada de tentar fechar a válvula. Neste caso, novamente 2 mangueiras serão empregadas com firmeza. A pessoa encarregada, como vemos aqui, deverá se aproximar pelo meio das 2 mangueiras e quando estas estiverem posicionadas de maneira adequada e a válvula suficientemente resfriada, ela poderá então fechar a válvula, tendo cuidado de não obstruir a cortina de água. É preciso notar que se fecharmos a cortina de água a fim de formar um cone que permita afastar as chamas da equipe de emergência, há o risco de formar-se um vértice que empurrará as chamas na direção do operador da mangueira, que neste caso deve manter-se firme e não recuar. Uma advertência. Embora tenhamos demonstrado as possibilidades de controlar-se um fogo sob pressão, não se deve nunca inflamar um vazamento de gás na esperança de evitar que o gás se espalhe e controlar as chamas. Inflamar o vazamento poderia causar uma reação em cadeia, como a que observamos no laboratório, o que complicaria a situação. Incêndios em poças de combustível, se ocorrerem, podem ser combatidos deixando que o fogo consuma o líquido depois de evitar que este se espalhe, ou apagá-lo uma vez que se certifique que o excesso de líquido pode ser disperso após ter se queimado. No caso de haver um incêndio em poça e um fogo em gás sob pressão em conjunto, e decidir-se combater os 2 tipos, a poça deve ser atacada em primeiro lugar, passando-se ao fogo sob pressão no local de vazamento. Jamais se deve utilizar jatos de água para apagar fogo em poças de combustível. Veja o que acontece nessa demonstração em que se joga água em uma bandeja contendo gás liquefeito de petróleo em combustão. A água tampouco deve ser jogada em uma poça de gás liquefeito não inflamado, pois fará o líquido ferver e espirrar à sua volta, sendo capaz de causar graves queimaduras na pele. Se o líquido for gás natural liquefeito, será capaz de rachar o convés de um navio. Em circunstâncias excepcionais, já se utilizou um jato fino de água para abrir caminho através da base de um fogo sob pressão para chegar-se à origem do vazamento e apagar a chama. Mas lembre-se, a água pode congelar e selar o vazamento, que poderá depois retornar e causar um novo problema. Espuma de alta ou média expansão pode ser eficaz para reduzir as chamas em uma poça ou para apagar o fogo em gás contido em um espaço fechado. Mas o melhor agente para extinguir incêndios em produto derramado é o pó químico, que absorve a energia da chama e impede a reação em cadeia da combustão. Deve-se utilizá-la em movimentos laterais, como vemos agora, partindo da extremidade mais distante em direção a você. É importante lembrar que o pó se acumula e cobre resíduos de líquido inflamável e vapores, que poderão acender novamente com o calor das superfícies à sua volta. Portanto, é necessário utilizar uma grande quantidade de pó. No caso de um incêndio que cubra uma grande área, é recomendável esperar até que se consiga quantidades suficientes para extinguir o fogo em um único ataque. E é aqui que vemos a importância das instalações fixas que permitem armazenar pó químico. Em último caso, uma nuvem de água pode ser usada para apagar fogo em uma poça, mas lembre-se que a chama tem que ser totalmente envolvida pela água, o que pode se tornar difícil se houver vento. Mas observe agora o efeito do pó químico. Rápido e eficiente.
No entanto, se decidirmos combater um incêndio em gás sob pressão com pó químico, há um método específico de fazê-lo. Se o pó for dirigido diretamente à chama ou em ângulo reto, não fará efeito. O pó tem que ser dirigido por trás da chama e da corrente de gás, como vemos aqui, para apagar o fogo. No caso de fogo nos respiradouros da tubulação principal, a maioria das opiniões é de que tais incêndios deverão ser extintos desligando-se o fluxo de combustível a fim de evitar que grandes quantidades de gás tomem conta da embarcação. Nestas circunstâncias, pode-se apagar o fogo injetando-se uma cápsula de nitrogênio ou CO2 na parte vertical do mastro. O princípio aqui exemplificado em uma miniatura serve para demonstrar a importância de se resfriar a área em volta da chama para evitar o perigo de uma nova ignição. Mas a quantidade necessária de nitrogênio ou CO2 para apagar o fogo não pode ser suprida por extintores portáteis. Provavelmente, o fator mais importante em todo combate ao fogo é a capacidade de reagir com presteza a uma emergência, o que só pode ser assegurado através de exercícios frequentes e adequados às características especiais de navios que transportam gases liquefeitos. Os exercícios devem ser executados com a roupa protetora de maneira que a tripulação se acostume a vesti-la de maneira rápida e eficiente e serem capazes de utilizar o equipamento e as mangueiras com desembaraço em situações difíceis. Toda a tripulação deve se familiarizar com o uso das máscaras de oxigênio e o equipamento deve ser testado regularmente, com os cilindros carregados. Os extintores devem ser inspecionados com frequência, mesmo que não tenham sido utilizados, e todo o equipamento deve ser sempre mantido em perfeita condição de uso. Grande parte do que abordamos sobre o combate a incêndios em gás liquefeito de petróleo e gás natural liquefeito se aplica tanto a incêndios a bordo das embarcações como em terminais. Os terminais se submetem a um severo regulamento de segurança com normas de procedimento detalhadas em caso de emergência. Antes de receber permissão para atracar e antes de dar início a qualquer operação, os navios devem passar por um rigoroso exame de terra e bordo antes de sua chegada. Ao atracar, o representante do terminal sobe a bordo para preencher juntamente com os oficiais um questionário de controle internacionalmente reconhecido. Este controle consiste em um exame completo que só deve ser assinado com a certeza de que as declarações ali contidas correspondem de fato às situações reais em terra e bordo. Se necessário, os responsáveis poderão repetir o exame para certificar-se de que foi realizado de maneira completa e fiel antes de assinarem o documento. Alguns dos pontos examinados incluem o esquema de emergência, as comunicações entre o navio e o terminal e o funcionamento do sistema de emergência de corte de operações. Alguns terminais possuem um cabo que é ligado ao seu sistema de corte de operações e acoplado ao navio de maneira a permitir que o sistema seja ativado do próprio navio durante operações de carga. Em operações de descarga, um cabo semelhante vai do navio à terra para que o terminal possa acionar o sistema de corte de operações do navio. No caso de ocorrer um incêndio, quando o navio estiver atracado, o sistema de emergência de corte de operações será ativado quase que imediatamente, de acordo com as normas estabelecidas de procedimento de terra e bordo. As instalações de certos terminais possuem sensores incorporados aos seus sistemas e tanques que controlam alterações na pressão durante o corte de emergência. Após setado o alarme, como já vimos, os jatos e cortinas de água entrarão em funcionamento. Isto costuma ser suficiente para proteger as tubulações pressurizadas e outras partes vitais das instalações, além de proteger o navio em caso de incêndio no próprio terminal. Em vários portos e terminais, embarcações de bombeiros e outros recursos oferecem auxílio importante para o resfriamento das instalações. Normalmente, no caso de um incêndio, as normas de procedimento incluem, se possível, o afastamento dos tubos de conexão, que em alguns casos são equipados com mecanismos para um rápido desprendimento.
Vamos resumir os pontos mais importantes deste filme sobre as normas de procedimento em caso de incêndio em navios de transporte de gases liquefeitos. Dê o alarme. Informe os responsáveis e, se o navio estiver atracado em um terminal, este deverá ser imediatamente notificado do incêndio. Ao mesmo tempo, acione os sistemas de resfriamento. Juntamente com o terminal, os sistemas de emergência de corte de operações deverão ser ativados. Tome medidas para isolar o ponto de origem do fogo, lembrando-se dos perigos de apagar o incêndio em gás sob pressão enquanto o gás ainda estiver escapando. Determine se deve apagar o fogo ou controlá-lo, enquanto procura eliminar o vazamento que alimenta as chamas. Familiarize-se com as normas de procedimento do seu navio. Mantenha-se calmo. Assegure-se das ações a serem seguidas mesmo quando próximo ao calor do fogo, pois assim você poderá evitar que o incêndio se alastre. Como dissemos no início deste filme, embarcações de transporte de gás liquefeito têm uma excelente reputação de combate a incêndios. Mas não é por acaso. É resultado de uma vigilância constante, de um treinamento rigoroso e um trabalho profissional e consciente de todas as partes. Veja o filme novamente e leia o texto de apoio. Saber a atitude exata no momento preciso, a manutenção do equipamento e a atenção às normas de procedimento contribuíram para formar esta reputação. No interesse de todos, o nosso objetivo é não só o de manter, mas aperfeiçoar esta reputação.